Olá, gente. Primeiramente, bom dia a todos. Eu me chamo Iago e eu e meu grupo, nós veio aqui apresentar um trabalho de um romance literário, que o nome dessa obra, desse romance, chama-se Ensaio sobre a Cegueira. E meu grupo é composto por mim, Iago, Matheus, Leônidas, João Victor e Breno. Eu vou falar só um pouco aqui o sumário, que é o que nós vamos apresentar ao longo do seminário. Primeiro, contexto histórico, depois o enredo, personagens, espaço e foco narrativo, o autor e o estilo da obra. Eu vim falar aqui um pouco sobre o contexto histórico do romance Ensaio sobre a Cegueira. E esse contexto histórico, ele resume um pouco da história, de como foi passada essa história. E bom, primeiramente, o Ensaio sobre a Cegueira, ele foi publicado inicialmente em 1995, onde a obra mostra um caos que se chega quando um sentido falta a grande parcela da população, que evidencia uma epidemia de cegueira que atinge toda a população, que é intitulada Ensaio. E essa obra de Saramago critica os valores sociais, mostrando os frágeis. Pois onde ninguém vê, teoricamente nada aparece, elucidando que os valores sejam morais ou materiais, que são atribuições que o homem faz. E bom, neste contexto, a obra mostra desde aventuras sexuais, o pudor, que já não existe porque não é visto, até a imundície que se instala por toda a cidade. Bom, resumo, o ensaio sobre a cegueira é uma crítica aos valores sociais, expondo os caos que se chega quando a maioria da população cega, e revela também traços da sociedade portuguesa contemporânea, vislumbrando a matéria como as pessoas vivem através de suas descrições das casas, dos utensílios, das roupas. E bom, os personagens não têm nomes, sendo descrita por características próprias, que é o primeiro cego, o médico, a mulher do primeiro cego e a rapariga de óculos, e entre outros personagens que aparecem ao desenrolar da narrativa, onde é uma epidemia que se alastra a partir de um homem que cega toda a população, que é esperando o semáforo abrir. Inexplicável que a imunidade da mulher do médico, parecendo que sua bondade, sua preocupação com o marido, mesmo convivendo com os cegos, sem medo de cegar, ela impede de contrair a molestia. Mas essa solidariedade da mulher, do médico, ela estende-se ainda mais. Bom dia, me chamo Leônidas. Juntamente com o Matheus, iremos apresentar o enredo e vou começar falando sobre os principais personagens, que é o oftalmologista com a sua esposa, o velho com a venda nos olhos, a garota com o óculos escuro, o ladrão, o padre, o cego de nascença e a mulher do médico. Bom, vou começar a falar o começo do romance, que começa num trânsito, onde tem 3 fileiras de carro que está no sinal vermelho. Bom, quando dá o sinal verde para ele sair, sai as 2 fileiras de carro, o dos dois lados e o do meio fica. Aí os carros de trás começam a buzinar para ver o que é. E demora um momento, as pessoas descem, vai ver o que é. E lá está o homem cego, que tinha ficado cego do nada. Bom, eles perguntam o que tinha ouvido, ele fala que está enxergando tudo branco.
e uma mulher falou que ele poderia ser os nervos. E juntamente ele já foi resolvendo para levá-lo para casa, onde a mulher não deu dela levar ele. Então o homem se dispôs para levá-lo, pegou, entrou no carro, levou ele e ia levando ele para a casa dele. Chegando ali, eles iam conversando no caminho, chegou na casa dele, em frente ao hotel. Ele parou o carro, estacionou ali, foi juntamente com ele, ia levando ele. Quando viu as vizinhas, o homem pegou e falou que ele tinha acabado de ficar cego. Levou ele até a porta. Ele viu que o homem estava com dificuldade para achar seu quarto, então levou ele até a porta do seu quarto. O homem, ele também teve dificuldade, né, para abrir a porta. O homem pegou e ajudou. Ele já também teve uma desconfiança, porque ele pensou que o homem poderia fazer alguma coisa na casa dele. Ficou desconfiado, o homem entrou, ele perguntou se viu. Eles olharam se a esposa estava na casa dele, a esposa dele, mas ela não estava. Então o homem perguntou se ele poderia ficar ali até a esposa chegar. Ele começou a ficar desconfiado por ficar com medo de ele fazer alguma coisa na casa dele. Ele disse: não, pode que eu me viro aqui na minha casa. O homem pegou e foi embora. Ele deu graças a Deus quando o homem deu o sinal do elevador. Ele olhou, escutou e deu aquele sinal de alívio. Mas ainda ficou desconfiado por o homem estar na sua casa. Bom, ele pegou, foi andando, caçando o sofá e ele foi segurando nas coisas quando de repente ele derrubou um jarro. Aí ele viu que tinha derrubado o jarro, ele foi pegar no chão, quando juntamente ele pegou num vidro bem afiado e cortou o seu dedo. Ele procurou um pano, colocou em cima, foi, achou o sofá e até que ele dormiu. Quando ele estava dormindo, ele sonhou que ele não estava cego, teve um sonho, mas não era, ele acordou depois, ele não estava cego. Ele estava cego. E quando ele acordou, a sua esposa já tinha chegado e ele pegou e falou para ela o que tinha acontecido com ele. Ela não acreditou. Juntamente foi logo atrás de um cartão de um médico para os olhos. Eles pegaram e viram logo ali situações urgentes para ir para um médico. Chegando lá no médico, ele já tinha outras pessoas que já estavam com o mesmo problema dele, com essa cegueira. E agora o Matheus vai dar continuidade ao enredo. Bom, gente, dando continuidade à fala do Léo, como ele disse, o rapaz, o rapaz que foi afetado pela cegueira lá no trânsito, né? Ele é levado para o hospital com a sua esposa e ao chegar lá, eles se dão de cara com muitos pacientes também sofrendo pelo mesmo problema. Bom, o oftalmologista que trata do primeiro homem fica chocado com a situação e decide visitar o hospital. Quando ele chega lá no hospital, ele vê aquela bastante de gente infectada e ele também é infectado, né? E pega e fica cego, e também fica cego. Aí quando ele fica cego, aí o livro conta que o número de pessoas afetadas pela cegueira aumenta rapidamente. E com esse aumento, o governo decide colocá-los em quarentena e um manicômio abandonado. Todos os personagens são infectados.
menos a mulher do médico. E os personagens são forçados a viver a viver em condições precárias sem ir no manicômio. Lá era um lugar que não tinha um lugar que não tinha médico, não tinha essas coisas, tá ligado? Porque era um manicômio abandonado, eles foram forçados a ir, o governo forçou eles a ir. Com o tempo, a situação piora. A comida começa a acabar, as pessoas começam a ficar doentes, além da cegueira, elas começam a ter outras doenças, porque o lugar era um lugar abandonado, um lugar que não tinha higiene, não tinha essas coisas. E a violência aumenta. Os personagens enfrentam uma dificuldade para se comunicar. Como eles querem se comunicar, né? Só cego lá. E muitos se tornam cada vez mais egoístas e brutais pela sobrevivência. Todos queriam sobreviver. Aí torna cada vez mais a violência, né? Querendo brigar com outros. Isso que o romance conta. A mulher, como eu disse lá, né? A mulher do médico é a única que mantém a visão. Como eu disse, todos os personagens foram infectados, menos a mulher do médico. Mas ela finge estar cega para juntar o marido, porque ela não queria se separar do marido, né? E no caso, porque se ela tivesse a visão, o governo era obrigatório a separar ela, né? Aí ela fingiu estar cego para ir para o manicômio com o marido. Com o passar do tempo, e com muito tempo eles lá dentro, os personagens decidem a deixar o manicômio, né? E se aventurarem em uma cidade deserta e caótica. Umas palavras bem difíceis e caótica. Onde quando ele chega lá, ele encontra um grupo de cegos que se junta a eles em uma batalha pela sobrevivência. É assim, né? Aí a história como do outro romance, a história não tem nenhuma morte, nada, né? E também isso é a história aí, foi o livro, né? E a história termina com a mulher do médico recuperando sua visão. Ela fingiu ter recuperado a visão, né? No caso, ela não era cega, ela recuperou a visão. E falou para o seu esposo como era a beleza do mundo, né? Falou para seu esposo como era a beleza do mundo, que ela tanto ansiava ver novamente. Que ela queria ver novamente, mas não podia, tipo, não podia ver. E enfim, né? A história, o romance termina assim. Bom dia, meu nome é João Victor e vou falar um pouco sobre os personagens do livro O Ensaio sobre a Cegueira. Uma característica bem marcante nesse livro é que os personagens não têm nome, pois o autor do livro ele falava que não servia de nada saber os nomes, portanto, os personagens eram identificados pelas suas funções e isso representa a forma como a gente vê as pessoas, ou seja, pelas funções. Por exemplo, quando vamos a um caixa do supermercado para passar a compra, alguém pergunta o nome da atendente. Esse livro ele destaca essas relações que, por hábito, a gente vê os outros através das funções que desempenham. Como temos aqui a mulher do médico, a única personagem que não foi contaminada com a cegueira, que ela resolveu mentir para cuidar do seu marido, dos outros pacientes, porque ela sabia que sem a ajuda delas eles iam ser incapazes de conseguir. Tem também o médico, que ele fica cego tentando investigar essa rara cegueira. Tem o primeiro cego, o primeiro indivíduo que é contaminado enquanto aguardava o sinal abrir,
e foi ajudado, entre aspas, pelo ladrão. Tem a mulher do primeiro cego, que ela reencontra o marido no manicômio. Temos também o cego ladrão, que ele oferecendo ajuda ao primeiro cego e acabou roubando o carro dele. Enquanto estava tentando se acalmar no estacionamento, ele acabou cegando e acabou sendo morto por soldados que cuidavam do manicômio. O velho da venda preta, paciente do médico, ele possuía catarata e foi contaminado com a cegueira branca, que atingiu o olho que ainda enxergava. Temos também a rapariga dos olhos escuros. Ela era chamada de rapariga não por ser prostituta, e sim pela história de passar em Portugal, porque lá a rapariga é o termo que se refere às garotas. E ela havia feito uma consulta com o médico devido à conjuntivite e por isso ela usava óculos escuros. Escritor, ele ao ser expulso do seu próprio apartamento, ele passou a morar no apartamento do primeiro cego. Com ele, mesmo contaminado com a cegueira, ele continua a escrever, pois sem isso não seria capaz de viver. Temos também o rapazinho estrábico. Ele foi levado ao manicômio sem a companhia de sua mãe, pois ela tinha medo de também ficar cega por ser contagioso. Lá, a rapariga dos óculos escuros, ela desempenhou esse papel de mãe, de cuidar dele. E também temos o cachorro das lágrimas, encontrado pela mulher do oftalmologista, do médico, que o abraço faz dele seu animal de estimação. Temos também o cego da pistola, que era o chefe que comandava o grupo dos cegos malvados que causava terror nos demais do manicômio. Também tinha a velha do andar de baixo, a vizinha dos pais da rapariga dos óculos escuros. Sozinha e abandonada, ela não aguentou e acabou morrendo. A cega das lições, ela tinha dificuldade para dormir no manicômio. Ao ser agredida pelos cegos malvados, não aguentou e acabou morrendo. Olá, gente. Estou aqui de volta para falar sobre outro tema, que é o espaço e o foco narrativo da obra de ensaio sobre a cegueira. E bom, gente, essa fala vai ser um pouco curta e eu espero que vocês consigam entender o que eu estou trazendo para vocês. E bom, essa obra, ela tem como espaço uma cidade grande, que basicamente com manicômio, supermercados, lojas de roupas e calçados e também apartamentos. E bom, o ensaio sobre a cegueira, ele é narrado em terceira pessoa, que é o narrador onisciente. E Saramago, ele exclui alguns pontos, que é o ponto de interrogação e exclamação de sua obra, sinalizando os diálogos apenas com iniciais maiúsculas. Bom dia, irei falar um pouco sobre o autor da obra. Ensaio sobre a Cegueira é um romance escrito por um português, José Saramago, publicado em 1995 e traduzido para diversas línguas. A obra narra a história da epidemia de cegueira branca, que se espalha por uma cidade, causando um grande colapso na vida das pessoas e abalando as estruturas sociais. José de Souza Saramago foi um escritor português, galardoado com o Nobel da Literatura de 1998. Também ganhou, em 1995, o Prêmio Camões, o mais importante prêmio literário da língua portuguesa. Saramago foi considerado o responsável pelo efeito reconhecimento internacional da prosa em língua portuguesa.
Em 24 de agosto de 1985, foi agraciado com o grau de Comendador da Ordem Militar de Santiago da Espanha. E a 3 de dezembro de 1998 foi elevado à Grande Colar da mesma ordem, uma honra geralmente reservada apenas para o chefe de Estado. A título póstumo, em 2021, o âmbito da abertura oficial das comemorações do centenário do nascimento foi condecorado com o grau de Grande Colar da Ordem de Camarões, por serviços únicos prestados à cultura. Agora eu vou falar um pouco sobre o estilo. José Saramago, ele escreve o livro na terceira pessoa. Isso significa que o autor ele é onisciente. Ele tem completo conhecimento do que se passa na narrativa, mas não participa dela. Faz parte de seu estilo também o fato do escritor não pontuar suas frases. Ele utiliza esse recurso literário chamado de fluxo de consciência. Ele também não é o primeiro a lançar a mão dessa maneira de escrever. No Brasil, tínhamos Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas, que ele utilizava a mesma técnica. Ou seja, o fluxo de consciência tem como objetivo de buscar reproduzir literariamente o que se passa na obra, a maneira como o pensamento vai funcionar, com os pensamentos rápidos, caóticos, uma ideia levando a outra de forma não necessariamente lógica.